Bom, pessoal, então vamos fazer a nossa conexão. Aqui na minha pasta htdocs, a pasta onde o servidor Apache executa os arquivos PHP, eu criei uma pastinha chamada aula. Então eu vou criar um arquivo aqui só para iniciarmos mesmo o nosso projeto. Vou chamá-lo de conexão.php, porque nele vamos realmente agora fazer a conexão com o banco de dados. Quando nós vamos aprender uma tecnologia, o que nós fazemos, né? Consultamos o manual dela, né? Então, MySQL PHP. E aí, o que acontece? Você vai aprender uma nova tecnologia pelo manual dela? Sim, você vai aprender. Isso é o caminho mais fácil? Não, não é o mais fácil. É o que você vai absorver mais detalhes? Sim, é. Mas é o mais difícil. Então, se você for observar aqui, a documentação ela é relativamente grande para uma única coisa, né? Apenas para usar o banco no PHP, mas tem uma riqueza de detalhes muito grande. Então, tem a própria classe MySQLi aqui. Ele mostra ela, como ela é, o que ela tem, coisas do tipo. E mostra algumas coisas aqui, né? O que retorna, o número de linhas afetadas pela operação do MySQL, o commit. Então, tem várias coisas, né? MySQL erro, retorna string descrevendo o último erro e coisas do tipo. Eu preciso de conhecer tudo isso daqui? Não, não precisa, né? E aqui também, eu acho que é aqui que tem outras. Aqui está bem, mas bem maior mesmo, né? Mas o que nós precisamos de início, né? De instanciar, né? De criar uma conexão no banco de dados, certo? Aqui ele mostra para nós, né? Deixa eu traduzir a página aqui, ver se funciona, né? E o que ele diz aqui na documentação? Depois eu deixo o link aí também da documentação nos tópicos do módulo, tá? O servidor MySQL suporta as diferentes camadas de transporte para conexões. As conexões são TCP e IP, sockets de domínio Unix ou pipes nomeados do Windows. O nome de host localhost tem um significado especial, está vinculado ao sockets de domínio Unix. Não é possível abrir uma conexão TCP e IP usando um host localhost. Você deve utilizar 127.0.0.1. Tá, enfim, isso aqui para nós no nossa situação aqui não vai mudar em nada. Mas como que é essa conexão? Ele traz uma variável aqui, chama ela de MySQLi. Você pode chamar ela como você quiser da sua conexão. E ele vai lá e instancia um new MySQLi. E aí, se você se lembra das aulas de orientação a objetos, você deve estar falando, esse negócio de igual a new alguma coisa me lembra um objeto. E realmente, né, a classe MySQLi você instancia um objeto dela. Por isso que é importante estudar orientação a objetos para compreender algumas coisas. E aqui você vai passar alguns parâmetros. Quais parâmetros, né? O seu host, o seu usuário, a sua senha e o nome do seu banco de dados. Lembra que eu havia comentado que era importante você se ater a esses 4 detalhes e fazer a conexão funcionar lá no próprio MySQL, seja pelo Workbench, seja pelo terminal, você fazer essa conexão funcionar? Porque que agora nós vamos precisar disso para que ela funcione. Mas então vamos lá, vamos pro código, certo? Bom, já abri aqui o meu Visual Studio, popularmente conhecido como VS Code. Eu abri aquele arquivo conexão.php que eu tinha criado ele aqui, né? Eu abri aqui o projeto todo porque depois eu vou criar outros arquivos. O que nós vamos fazer, né? É muito simples, pessoal, fazer a conexão. É muito simples mesmo. Basta que você iniciar, né, a sua estrutura de PHP.
declarar uma variável, né? Que variável é essa? É aquela variável que eu falei que você poderia dar qualquer nome a ela, né? Eu gosto de usar ela com o nome de conexão. Perceba que o nome do meu arquivo é conexão. Então, eu vou precisar, sempre que eu for fazer alguma coisa com a classe MySQL, eu vou utilizar esse objeto com. Então, eu vou iniciar ele aqui agora, né? E o com recebe um new MySQL e ele aqui já me mostra aqui alguns parâmetros, né? O primeiro parâmetro é o host, ele está aqui igual a null, né? Então eu vou preencher aqui o meu host, né? Localhost. Por isso que a IDE ela te ajuda muito. Vírgula, o que eu vou fazer agora? O username. Vocês se lembram que no meu exemplo, o meu usuário era root? No seu provavelmente também é, mas se não for, se for Pedro, coloca Pedro. Se for Joana, coloca Joana. Se for José, coloca José e assim sucessivamente, né? Password, senha, né? Senha eu não tinha, lembra que era vazia a minha senha? Então eu vou só passar aspas aqui, dizer que esse parâmetro é vazio aqui. E o database eu acho que nós criamos ele com o nome de aula, não foi isso? Isso mesmo, né? Aula. Beleza? Pessoal, o que cria a conexão do banco de dados? É só essa linha. Nada mais, nada menos do que isso para criar essa conexão. Vamos ver se não deu erro? Primeiro vamos ver se não deu erro. Localhost. Foi aula que eu criei? Acho que sim, né? Aula conexão.php. Não apareceu nada, professor. Deu errado? Não, deu certo, né? Aqui ele mostra como você faz, né, para ver se deu erro. Você verifica lá, né, no Connect Error. Certo? Por quê? Se você ver o que tem aqui dentro dessa $com, né, vamos de vardamp e $com no nosso objeto de conexão, o que é que tem dentro dele? Tá tudo bagunçado, né? E já fica um macetezinho, ó, para você formatar isso daí, você utiliza aquela tag do PHP pré, que ela meio que identa um código, sabe? Aí ele organiza isso daqui. Na verdade, eu acho que a code que identa. Isso daqui só dá uma melhorada. Então, o que ele tem, né? Ele tem o affect host, ele tem o cliente version, o connect error, o connect error também e tal, e coisa do tipo. O que você pode fazer aqui para verificar se deu certo, né? Você pode fazer um if, e você pode olhar, por exemplo, se esse connect error aqui deu alguma coisa. Então, como ele está nulo, não tem nenhum erro, né? Então, na minha variável $com, lá no connect error, então, eu estou verificando, né? Eu posso dar uma mensagem aqui. Se ele for diferente de nulo, então vai ter algum erro, né? Se tiver algum erro, erro ao se conectar. Beleza? E por que eu não coloquei expressão nenhuma aqui? Porque o if ele verifica se aquilo ali é alguma coisa, né? Esse daqui seria equivalente a eu fazer isso daqui, ó, perguntar se ele é diferente de nulo, certo? Então, ele é diferente de nulo? Se sim, ele vai ter um erro ao se conectar. E aqui você não está descrevendo o erro, não está mostrando ele nem nada, né? Então, agora para validar, né? Tirei isso, beleza. Não aconteceu nada, não deu erro. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho o meu arquivo conectando e verificando se tem algum erro. Eu nem estou dando a mensagem, né, mostrando qual foi o erro. Naturalmente, pessoal, mesmo que eu tiver sem esse if aqui, se eu errar, ele vai mostrar um erro do próprio PHP para mim. Por quê? Porque lá nas minhas configurações,
eu coloquei para mostrar todos os erros sempre que acontecer, para que eu consiga debugar esse erro. Eu vou explicar isso para vocês também. Mas vamos lá. Quer aprender a errar? Vou te ensinar também. Aqui a conexão minha está funcionando, né? Você pega aqui alguma coisa do seu código e muda. Você pega aqui o banco aula e coloca um banco que não existe. Coloca um banco IF Goiano, que não existe esse banco lá. E salva ele e executa. Então aqui vai dar erro, né? Deu um warning aqui mostrando para mim esse erro aqui é do PHP e essa mensagem de erro aqui, erro ao se conectar, foi um erro que eu quis mostrar ele, né? Essa mensagem aqui foi eu que escrevi. Por que que ele mostra essa mensagem aqui para mim de warning? Porque lá nas configurações do meu arquivo do PHP, esse arquivo aqui, ó, php.ini, e se eu não falei com vocês, cuidado, não mexam nesse arquivo aqui se vocês não souberem o que estão fazendo. E ele tem essas características aqui, ó, display erros. Então, por padrão, fica ligado, na versão de desenvolvimento ligado e na produção também ligado. Então, sempre que acontecer um erro, ele está me mostrando. Quando eu vou hospedar um site na internet, eu não quero mostrar esses erros, não. Se acontecer algum erro, eu quero ocultar esses erros. Para quê? Para não criar nenhuma chance de vulnerabilidade, de alguém mal intencionado saber, olha, tem um erro ali, então eu já sei alguma coisa. Se ele sabe alguma coisa sobre o seu erro, você está mais vulnerável. Mas como aqui é um ambiente só de desenvolvimento, de codificação, esses erros ficam sempre ligados aqui. Então, sempre que der algum erro, vai aparecer o erro que eu mostrei, né, o que eu quero que apareça, e o erro que não deu. Se você também quer ver esses erros aí, provavelmente o seu vai estar off. Você vai lá e troca para on. Eu deixo tudo acionado, que eu quero ver tudo onde está errado. E aí você salva esse arquivo, Ctrl S, só mexa nisso por enquanto, tá? Por favor, senão para de funcionar, você tem que reinstalar tudo. Eu não vou nem salvar aqui essas alterações. Não sei se apaguei alguma coisa aqui, coisas do tipo. E quando você faz isso, você tem que iniciar seu servidor, tá? Para essa aplicação voltar a funcionar, né? Então, você vai lá, stop, start de novo, e aí se no seu caso não estava mostrando erros, vai passar a mostrar. Se você quer ocultar esses erros, também vai passar a não mostrar. Então eu vim cá, né, te ensinei a errar, provoquei um erro aqui, né, coloquei um banco que não existe, que não deu certo. Então ele foi lá e mostrou para mim, olha, que tem o erro aqui, erro ao se conectar, que foi a validação que eu fiz aqui. E agora, se nós vermos, né, o que está dentro desse erro aqui de novo, podemos voltar aqui com o var dump, passar essa variável aqui de conexão. Vou colocar um die aqui para parar minha aplicação, para nem executar aquele if lá, para não precisar de adicionar comentários nele. E vou colocar outro echo aqui pré também, só para formatar melhor os dados aí da var-dump. Beleza? Isso daqui eu estou ocultando, eu não estou mostrando nada para ninguém não. Deu erro foi em tudo aqui agora, né? Mas era para mostrar só o com. Tá aqui embaixo ainda, né? E aqui ele pegou e mostrou, no Connect Erro, ele tem aqui, ó, não existe um banco IF Goiano. Então, o que está errado aqui, ele me mostrou. Você quer mostrar esse erro? Então, você pode ir lá e adicionar isso daqui. Você concatena aqui alguma coisa, né? Com a mesma coisa que está lá no seu objeto, né? Então, no seu Connect Error, você vai mostrar qual foi o erro que aconteceu. Certo? Agora fazemos uma releitura disso daqui. Então, aqui agora, ele está mostrando o erro aqui, ó, além da mensagem gerada pelo servidor, que ele também está me falando isso, né? Já. Mas se você quiser ocultar isso daqui lá no seu display erros e elaborar a sua própria mensagem de erro, você vai lá e cria ela, né? Então aqui você está mostrando, né? Erro ao se conectar e tal, né? Não existe
base de dados aqui. Então vamos voltar para a aula, né? Já te ensinei a errar, mas espero que você não tenha aprendido. Ou se aprendeu, aprenda para não errar mais. Então, para criar a conexão, eu vou simplificar aqui, é basicamente isso, tá bom? Então, vamos fazer aqui agora uma releitura com calma disso daí. O que nós temos? Uma variável conexão que vai receber um objeto da classe MySQLi. Essa classe MySQLi ela recebe 4 parâmetros: o seu host de aplicação, o seu usuário, a sua senha, que no meu caso aqui não tem, a sua senha, se tiver 1, 2, 3, 4, 5, faça isso, coloque ela. E se não tem, não deixe sem. E deixe o banco aqui com o nome daquele banco que nós criamos lá no vídeo anterior. E aí, feito isso, nós temos uma conexão. Essa estrutura de condição if aqui, ela serve apenas para verificar se a conexão foi realizada com sucesso. Então, estou perguntando se lá naquele campo connect erro tem false ou tem true, né? Então, estou perguntando se tem erro. Se tiver algum erro, você vai lá e vai dar a sua mensagem aí de erro ao se conectar da maneira que você quiser apresentar essa mensagem para o usuário. De grosso modo, é isso, pessoal. São aí basicamente uma linha para fazer a conexão, mais 2 linhas ali para verificar se a conexão foi realizada com sucesso. Então é isso, pessoal. Vou pausando aqui. Depois vamos dar início agora com o CRUD, certo? Então, até mais, pessoal.